O presidente Lula participou, na última quinta-feira, dia 18 de janeiro, da cerimônia de retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. A Petrobras prevê 17 bilhões de dólares em investimentos até 2028, mais que dobrando a capacidade de refino de petróleo e produção de óleo diesel no país. Durante discurso, Lula criticou duramente a Lava Jato e disse que a operação foi orquestrada por alguns juízes e procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que não queriam e nunca aceitaram que o Brasil tivesse uma empresa como a Petrobras. Ouviremos agora as palavras de boas-vindas do diretor de Processos Industriais e Produtos, William França. Boa tarde, pessoal. Mais forte um pouquinho. Boa tarde, que o nosso presidente está aqui. Muito bom. Da última vez que a gente veio aqui, a gente prometeu a vocês que traria o presidente Lula e o nosso presidente da Petrobras. Missão cumprida. Missão cumprida. Essa refinaria aqui, viu? Eu vou ser muito informal, então, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente Jean Paul Prates, né, que tem comandado aí, está sob a sua batuta a nossa diretoria, o nosso time, todas as autoridades aqui presentes, né, e é esse timaço da nossa RENEST, que é um crachá só, né, todo mundo petroleiro. Esse pessoal aqui, viu, presidente Lula, é um pessoal que segue os ensinamentos da dona Lindu, é um pessoal teimoso. A turma é teimosa, essa turma teimou que a gente não ia ser privatizado, lutamos, né? Vocês lutaram, estamos aqui. A RENEST, além de ter virado investimentos para o Trem 2, parte do nosso refino alavancando o crescimento do nosso país, e como diz o nosso presidente Lula, faça o nosso país crescer, para que nós possamos, todos nós distintamente, poder tomar aquela cervejinha no final de semana e comer aquela picanha. E aí, presidente Lula, nós vamos falar, o espaço dos investimentos é do nosso presidente Jean Paul. Eu queria só citar rapidinho, dando as boas-vindas para todos vocês, em nome do nosso gerente-geral, Márcio Maia, dizendo que a nossa palavra aqui é confiança. O pessoal pode confiar nesse time da RENEST, pode confiar nesse time da Petrobras. Nós estamos investindo, nós vamos trabalhar também com investimentos pesados em transição energética, na sustentabilidade, com o biorefino, com hidrogênio verde. Estamos seguindo forte no refino e na Petrobras, na linha da transição energética justa, crescendo, gerando empregos, empregabilidade para o nosso time, especialmente aqui no Nordeste. Então, confiança é essa palavra. A nossa companhia, e no caso específico do refino, né, que tem aqui as obras aqui sob a batuta do nosso diretor Travassos, da engenharia. O nosso refino, mesmo presidente, tendo vendido a Relan, mesmo tendo perdido a Reman, o refino da companhia, ele bateu todos os recordes de processamento e de diesel 10 de produção esse ano, em 23. Mostrando que a nossa Petrobras voltou. E a nossa Petrobras não está de brincadeira, não. Então, você pode confiar no nosso projeto, nas nossas ampliações do refino, entrando forte aqui para que a gente possa ser autossuficiente, principalmente no diesel, né, que é tão importante para nós. Então, desejamos muito sucesso, boas-vindas e um governo top, porque esse time aqui é progressista e está alinhado contigo, presidente. Pode ter certeza disso. E neste ano em que a RENEST completa uma década de produção, celebra-se a retomada dos investimentos na unidade no âmbito do novo PAC. Será finalizada uma unidade de recuperação de enxofre e serão concluídas as obras do Trem 2 da refinaria, dobrando sua capacidade de processamento. Com a palavra agora, a prefeita de Ipojuca, Célia Salles. Boa tarde a todos e a todas.
Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso Deus por um dia tão importante para Ipojuca, para Pernambuco e para o nosso Brasil. Quero saudar o meu presidente, Lula. Quero saudar a minha governadora, Raquel Lira. Saudar todas as autoridades presentes. Quero saudar os ministros, em nome do ministro Silva, saudar todos os ministros aqui presentes. Em nome do deputado Lula da Fonte e do seu pai, Eduardo. Saudar todos os deputados federais. Saudar todas as autoridades aqui presentes. A todos que fazem a Petrobras, mas, enfim, saudar a todos vocês, a todos que fazem a refinaria Abreu e Lima. Presidente, eu inicio o meu discurso hoje dizendo que minha fala aqui hoje será dividida por 3 palavras. A primeira é a gratidão, não apenas por ter novamente aqui em Ipojuca o homem que mais trouxe investimento para a nossa cidade. O homem que transformou a vida de milhões de pessoas, a economia de toda uma região. O homem que fez o povo pobre reerguer a cabeça e sonhar com um futuro melhor para si e para a sua família. O homem que inspira tanta gente que não tem medo do trabalho e que não desiste do seu propósito de vida. E esse homem é você, Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso tudo, a minha primeira palavra é gratidão. Gratidão por estar aqui hoje, nossa amada cidade, presidente. Gratidão por tudo que o Senhor já fez por Ipojuca. Gratidão por não desistir do Brasil. E agora, ter voltado aqui para cumprir mais uma promessa e lançar mais um grande investimento. A duplicação da refinaria Abreu e Lima, que empregará dezenas de milhares de cidadãos e cidadãs de toda uma região. A segunda palavra do meu discurso é a palavra cuidar. Presidente, em 2017, na minha primeira eleição, gravamos um vídeo juntos para que eu pudesse usar na minha campanha. Depois do vídeo, o Senhor me deu um abraço, me desejou sorte e me disse uma frase que marcou toda a minha trajetória e norteou todos os nossos passos de gestão. O Senhor me disse, companheira Célia, você vai ganhar a eleição para cuidar do meu povo de Ipojuca. Jamais esqueci isso. E hoje, o cuidar está não apenas, presidente, no slogan da nossa gestão, mas também em cada ação, em obra, em iniciativa do nosso governo. Foi com cuidado que criamos o bem benefício eventual municipal, que chegou junto de mais de 4.000 famílias, com um auxílio de R$500 durante a pandemia. Foi com cuidado que criamos o programa Ipojuca é Top, com investimento de mais de R$100 milhões em obras estruturais em todo o município. Foi com cuidado que investimos em nossa guarda, em valorização, treinamento, equipamentos, para hoje sermos referência em segurança na região. Foi com cuidado que o Senhor me ensinou que deixamos de ser um município que não tinha nenhuma creche para ter hoje 9 creches de grande porte, que atendem nossas crianças com conforto e permitem que as mães de família possam ir trabalhar com tranquilidade. Foi com cuidado que nos tornamos a cidade que mais investe em saúde por habitante em todo o estado. E por isso, temos uma saúde que é referência. Foi com cuidado que criamos o programa premiado nacionalmente chamado Agora Ipojuca, que qualificou, intermediou milhares e milhares de pessoas para o mercado de trabalho, garantindo o pão na mesa dos pais e mães de famílias ipojucanas. O cuidado esteve em todos os meus discursos e nos meus pedidos de discernimento a Deus, onde pedi que mesmo
com a crise econômica mundial, 2 enchentes, olhos nas praias e uma pandemia global, Ele me mostrasse os melhores caminhos para que eu pudesse cuidar do meu povo. Pois, como sempre digo e prometi, no que depender de mim, os ipojucanos terão sempre tudo de bom e melhor que possa existir. Para terminar, a última palavra do meu discurso é trabalho. Ipojuca hoje, graças ao senhor presidente, um município pujante e importante economicamente para Pernambuco. Não apenas por Porto de Galinhas, mas também pelas indústrias, pelo Porto de Suape, pelo estaleiro, pelo Atlântico Sul e pela refinaria Abreu e Lima. Mas nesses 7 anos, meu presidente, que estou como prefeita, tive que cuidar do meu povo sozinha. Tivemos que trabalhar muito para assegurar a saúde, a educação, a segurança, a assistência social e a deficiência de habitação. Todo esse desenvolvimento do município teve um preço. Quem sofreu não foram mais de 40 mil desempregados com a demolição das obras. Desmobilização das obras, mas sim, os filhos das obras e as mães guerreiras de Ipojuca, filhos esses que viram seus pais partirem para outra empreitada, longe de casa, e ficaram no desalento em gestões passadas. Eu tive que cuidar desses filhos das obras e dessas mães sozinha. Por isso, pensando neles, trago a reflexão que precisamos cuidar desse passivo social que ainda sofremos até hoje no nosso município e trabalhar muito para que os filhos das novas obras não sofram mesmo e a gente seja um filme, veja se repetir esse filme novamente. Passamos momentos difíceis, presidente, mas graças a Deus, o nosso Lula está de volta para que possamos trabalhar e cuidar juntos desses filhos, das antigas e das novas obras, e também juntos possamos retomar tudo que o Senhor começou a fazer no passado, com novos habitacionais, do Minha Casa Minha Vida, com esgotamento sanitário, mais infraestrutura, saúde, educação, especialmente um cuidado redobrado com o social que tanto nós defendemos, presidente. Tenho certeza que o senhor presidente não deixará o meu povo esquecido e que trabalhando juntos faremos uma revolução, não só em Ipojuca, mas em toda a região, pois foi o senhor que me ensinou que cuidar, trabalhar, geram naturalmente a gratidão. E eu, os ipojucanos, os brasileiros, somos todos muito gratos por tudo que o senhor fez, faz e, sem dúvida, ainda fará por Ipojuca, pelo nosso país, principalmente pelo nosso povo. Viva a refinaria Abreu e Lima! Viva Ipojuca! Viva Pernambuco! Viva o Brasil! Viva Luiz Inácio Lula da Silva! E neste ano em que a RENEST completa 1 década de produção, celebra-se a retomada dos investimentos na unidade no âmbito do novo PAC. Será finalizada uma unidade de recuperação de enxofre e serão concluídas as obras do Trem 2 da refinaria, dobrando sua capacidade de processamento. Para ilustrar o significado dessa retomada em termos de oportunidades de emprego e desenvolvimento, será exibido vídeo institucional com o depoimento de funcionárias e funcionários da refinaria. A refinaria Abreu e Lima é um dos mais importantes empreendimentos do setor de refino no Brasil. Participei desse projeto praticamente desde o primeiro serviço, a primeira obra executada aqui. Eu participei da supressão vegetal do terreno onde a refinaria foi construída.
estou aqui na refinaria Abreu e Lima desde o início da construção, em 2008. Foi uma realização de um sonho. Eu ver essa refinaria ser construída, construção dos prédios saindo do barro, o trem 1, as unidades, eu vi tudo, né, até a partida do trem 1. Eu tenho 20 anos de empresa e desses 20 anos, 13 foram aqui na RENEST. Naquele momento, a obra da RENEST era um sonho, era um orgulho muito grande, porque depois de 40 anos a Petrobras estava construindo uma refinaria do zero. O melhor para mim, porque a refinaria foi escolhida na mesma cidade onde eu moro, né, que é a cidade de Ipojuca. Fiquei no projeto de 2007 a 2013, enfrentando aqui todas as dificuldades do início das obras, todas as dificuldades que levaram à paralisação do Trem 2. A época que a obra paralisou, né, foi um balde de água fria. A parada da obra, para a gente, foi muito doloroso, né? Ver pessoas saindo, dos contratos encerrando, os amigos, os vizinhos indo embora. Isso mexeu muito com todo mundo. Nosso diretor me convidou para vir fazer parte da equipe que prepararia os contratos necessários à retomada do Trem 2. E assim foi feito. De novo, né, um momento de extrema alegria para mim poder voltar ao projeto que eu havia iniciado. E agora, com a notícia do Trem 2, essa chama, de novo, né, do orgulho de completar a refinaria, e aí a gente passar a ser a segunda maior refinaria da Petrobras, a refinaria que mais produz diesel, S10, isso traz para a gente também uma motivação muito grande. E agora eu estou na expectativa da construção do Trem 2, para a gente conseguir atingir o potencial que a refinaria é capaz. E hoje tem sido extremamente gratificante a gente reencontrar pessoas que saíram aqui do projeto em 2014, 2015 e estão retornando agora. Mudou minha vida, da minha família toda e principalmente da felicidade de ver esse projeto sendo concluído. Um ex-gerente meu falou na época da engenharia, ele disse assim que quando minhas filhas crescessem, eu ia passar na PS60 e olhar para a obra e olhar para os tanques e dizer para elas assim, olha, mamãe ajudou a construir aqui, tá vendo aqueles tanques? A mamãe foi fiscal daquele contrato. Eu sinto que toda a equipe que está aqui, toda a equipe que um dia participou dessa obra gigantesca, o que eu sinto? É muito orgulho, muita felicidade e a certeza que dessa vez a gente vai chegar até o final. Com a palavra, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Uma boa tarde a todas as trabalhadoras e trabalhadores que aqui estão. Antes de qualquer coisa, chamar aqui o companheiro Sinésio, presidente do Sindipetro Pernambuco Paraíba, companheira Renata, técnica de operação daqui da refinaria Abreu e Lima. Saudar o presidente Lula, que com certeza todos e todas que aqui estão amam de muito coração. Saudar o presidente Jean Paul Prats, saudar a nossa governadora, a nossa prefeita, as lideranças que aqui estão. E em nome de todas as trabalhadoras que aqui estão, a nossa diretora Clarice Copete. Bem, companheiros e companheiras, esse é um momento de muita alegria e emoção, porque nós estamos vendo aqui a realização de um sonho. Um sonho que, infelizmente, presidente Lula, tentou ser destruído pela Operação Lava Jato e que teve, infelizmente, o apoio de alguns brasileiros e brasileiras. Essa obra, ela ficou paralisada por anos, um crime contra a nossa Petrobras, um crime contra o Brasil e, com certeza, esses que cometeram esse crime e outros crimes, inclusive contra o presidente Lula, pagarão por isso. Esse sonho, ele só está sendo realizado, companheiros e companheiras, porque houve muita luta
luta principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras que, como disse o diretor William França, são teimosos e teimosas. São trabalhadores e trabalhadoras que fizeram atos, fizeram paralisações, fizeram greves, presidente Lula, inclusive a segunda maior greve da história da categoria petroleira em 2020, quando ocupamos a sede da Petrobras e paralisamos as nossas atividades por 21 dias no governo anterior, governo antidemocrático fascista. Luta que trouxe o presidente Lula de volta como presidente da República pela terceira vez e que hoje faz esse sonho se materializar, se concretizar. Por isso, sem dúvida alguma, companheiros e companheiras, é motivo de nós, trabalhadores e trabalhadoras, comemorarmos. Essa refinaria é uma grande refinaria. Essa refinaria trará o retorno de seu investimento em apenas 5 anos. Essa refinaria terá um faturamento em 1 ano e meio maior do que o investimento que será feito para o Trem 2 daqui da refinaria Abreu e Lima. Nós temos perspectivas importantes a partir da nossa refinaria Abreu e Lima, que precisa ser chamada, presidente Jean Paul Prats, de real, refinaria Abreu e Lima, porque refinaria do Nordeste nós temos a Relan, que voltará à Petrobras, com fé no presidente Lula, com fé no presidente Jean Paul Prats. Temos a refinaria Clara Camarão, a refinaria também Lubinó, que não foi privatizada. Essa refinaria é gigantesca e terá oportunidades para além do diesel, para além dos lubrificantes, teremos renováveis também aqui nessa refinaria. E o governo do presidente Lula conseguiu fazer isso, estabelecer o diálogo entre os trabalhadores e trabalhadoras e a gestão da Petrobras, diálogo entre a sociedade e o governo do presidente Lula. Por isso aqui parabenizo o presidente mais uma vez, pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, o Conselhão, que com muita alegria faço parte por convite do presidente Lula e que é um espaço onde temos os diferentes, os divergentes da sociedade dialogando para a reconstrução do nosso imenso Brasil. É com união, com diálogo e que reconstrução, que teremos a reconstrução não somente da Petrobras, mas também do nosso querido Brasil. Vida longa a Petrobras, vida longa a refinaria Abreu e Lima, vida longa ao nosso queridíssimo e amado presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, nós trabalhadores da refinaria Abreu e Lima, a gente resistiu. A gente que é pernambucano, a gente sabe. Nós esperamos muito por esse momento. Obrigado, presidente Lula, por tudo. Obrigado, pessoal que está aqui. Eu falo em nome de vocês, da gente que resistiu bravamente. Nós, pernambucanos, que vimos isso como um sonho. E mais uma vez, presidente Lula, obrigado. A gente estava aqui cuidando, enquanto o senhor estava rodando muito. Muito obrigado. Companheiro Lorenzon presente. Companheiro Lorenzon presente. Companheiro Lorenzon presente. Defender a Petrobras. Defender a Petrobras. Defender a Petrobras. Muito obrigado, minha gente. Tendo em vista as oportunidades de emprego a serem criadas pelos novos investimentos do PAC, a Petrobras iniciará a primeira fase do programa Autonomia e Renda para a capacitação de profissionais para atuar no setor de energia. Pronuncia-se sobre o programa neste momento a diretora de Assuntos Corporativos, Clarice Coppetti. Muitíssimo boa tarde a todas, todos e todes. Uma satisfação estar aqui hoje. Boa tarde, presidente Lula.
Muito bom tê-lo em nossa casa, um dia de emoção, sem dúvida nenhuma. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, governadora, ministros, senadores, senadoras, deputados, e prefeitos, e em especial quero cumprimentar a todos as trabalhadoras e aos trabalhadores da nossa refinaria Abreu Lima. E em especial ainda, eu quero cumprimentar todos vocês da potente comissão de mulheres da refinaria Abreu Lima. O trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui é um trabalho valioso para todos nós, para toda a Petrobras. E aproveitem que a gente está com os programas de mentoria abertos. Vamos se inscrever. Mas eu quero aqui, presidente Jean Paul, colegas diretores, trazer também, junto com esse investimento que a gente está fazendo no Trem 2 da RNEST, trazer os nossos programas de responsabilidade social. Não seria a Petrobras se nós não estivéssemos aqui hoje também trazendo esses programas. O nosso programa de autonomia e renda, ele está na sua primeira fase, é uma fase que hoje está qualificando, através de redes parceiras, dos institutos federais, do SESI, trabalhadores que estão e trabalhadoras em vulnerabilidade socioeconômica. Nós temos um programa que vai abarcar em todo o país mais de 19.500 trabalhadores e trabalhadoras para serem qualificados e que poderão, com esses programas, estar trabalhando nas obras e nos investimentos do nosso planejamento estratégico 24 e 28. Então, além de tudo, senadora Tereza Leitão, Pernambuco, dentro desse programa, por conta dessa grandiosa obra, dessa grandiosa refinaria, também está em primeiro lugar. Nós estamos deixando mais de 40% das vagas desse programa são destinadas aqui para Pernambuco. E mais de 40%, e também a gente está, juntamente com esse programa de autonomia e renda, de qualificação dessas pessoas, a gente está dando também uma prioridade, um diferencial para aqueles grupos historicamente minorizados, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras. Então, esse programa também, ele tem um olhar diferenciado para essa população que historicamente foi minorizada no nosso país. Além disso, não é só o programa de autonomia e renda. Nós também estamos aqui na região, prefeita, com um programa bastante robusto, que é da nossa área de responsabilidade social, comandada pelo batuta aí do Zé Maria Rangel. Nós estamos investindo também fortemente em programas de proteção a crianças e adolescentes, programas de qualificação também, de algumas áreas que a gente tem certeza que com esse investimento do Trem 2, a gente vai precisar aqui para a RNEST. Além disso, nós também estamos com um concurso público, um processo seletivo público aberto, e já estamos aí com quase 100 mil inscritos, sendo que desses inscritos, mais de 40% são mulheres. É a primeira vez num processo seletivo da Petrobras que tem um número tão grande de mulheres inscritas. Então, eu acho que esse programa, ele tem tudo a ver com a Petrobras. Nós estamos com uma equipe bastante, vamos dizer assim, integrada e trabalhando com diversos órgãos do governo federal para que a gente consiga chegar aqui na região, não só com essa grandiosa obra, mas com todo um trabalho de responsabilidade social, um trabalho de autonomia e renda. E quem sabe se no futuro essas pessoas também serão aquelas, como muitas de vocês aqui, que receberam aquele telegrama, que certamente até hoje emociona todos vocês aquele momento. E é isso que nós queremos, porque a gente sabe que a educação, ela é a chave para os cadeados. Então, muitíssimo obrigada e vamos apostar nesse programa. Passa-se a palavra ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Pessoal, já estava chorando ali, já.
Pessoal, olha, eu não vou fazer a ementa grande, eu vou fazer bem informalmente aqui, mas vou cumprimentar evidentemente e peço que vocês saúdem com um belíssimo bem-vindo, presidente Lula. O presidente Lula. Bem-vindo, presidente Lula. Ministra Luciana Santos, ministro Silvio, ministro André, obrigado, senadora querida Tereza Leitão, prefeito João Campos, prefeita Célia, meu querido presidente Sérgio Bastos, que está ali representando as nossas empresas subsidiárias e controladas, meu querido companheiro David aqui representando vocês, a força de trabalho, meus queridos diretores, gerentes, executivos, coordenadores, todo mundo que está conosco aqui, petroleiros, petroleiras, forças de trabalho, estamos aqui recebendo o presidente Lula, finalmente, num ato, presidente, de superação. E não tem ninguém talvez na história do país que tenha a história de superação do nosso presidente Lula. E essa RENEST é o retrato da superação, é o retrato dessa história, presidente. E essa trajetória está nos inspirando a fazer isso que é uma ampliação e uma reedificação do projeto que havia de ser a segunda maior e será segunda maior refinaria brasileira e a refinaria mais moderna e mais nova de todo o continente americano, inclusive Estados Unidos, Canadá e os Cambau. Tudo. Essa é a refinaria da volta por cima. Essa é a refinaria do grau máximo de resiliência, do grau máximo de resistência, do grau máximo de capacidade de recuperação. Nós estamos não só, presidente, aumentando o trem 1, 115 para 130, para 120, William, mil barris, e aumentando o trem 2 também, e vamos chegar, portanto, a 260 mil barris dia de capacidade, 70% de possibilidade de capacidade de conversão de diesel, é a refinaria do diesel. E quando ontem disse à imprensa que nós teríamos autossuficiência de diesel, que o presidente Lula nos pediu no programa de governo e que nós nos comprometemos com o povo brasileiro a buscar, nós estávamos nos comprometendo nos dois sentidos. E isso que é o bonito desse trabalho desse governo, presidente. Enquanto o ministro Alexandre está fazendo o trabalho de divulgar os biocombustíveis lá em Davos, nesse momento, e nós acompanhamos pelas redes dele, explicando como esse biocombustível de origem vegetal, etc., é importante para o Brasil e para a transição energética, nós estamos aqui, ao mesmo tempo, praticamente, reabrindo a possibilidade de produzir muito mais diesel brasileiro a partir de hidrocarbonetos, mas já com a possibilidade, diretor William, de adaptar essa refinaria para o futuro, sempre. Então, esta refinaria vai começar a fazer R5, R10, R15, nossos filhos vão ver R20, R50, daqui a pouco, em 50 anos, presidente, esta refinaria vai estar aqui do mesmo jeito, com as mesmas máquinas maravilhosas que o ser humano concebeu para produzir R100. Diesel de origem vegetal, 50 anos, 2 gerações abaixo de nós, 3 gerações abaixo de nós. Essa, presidente, é a refinaria de 100 anos. Essa é uma refinaria que não acaba com o petróleo. O petróleo pode acabar, mas a RENEST não acaba. Esse é um investimento da ordem de 6 a 8 bilhões de reais. É claro que a gente não revela exatamente porque são licitações e a gente quer que seja o mais barato possível, dentro do range possível, 6 a 8 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas é exatamente o montante que essa refinaria irá recolher, governadora, em impostos federais e estaduais, majoritariamente estaduais, no primeiro ano da sua operação. O investimento que nós estamos fazendo agora, com ela já a 90% da capacidade. O investimento todo dela, como o David já adiantou aqui, se você quiser botar todas as piores estimativas, de 100 bilhões de reais, é coberto pelo primeiro ano de faturamento dela completa,
lá na frente. Então, gente, isso é muito importante. Sabe por que isso é importante? Porque isso nos leva a olhar para frente. Para frente. Quem estiver dizendo, está recuperando a refinaria que não devia ter mais, essa refinaria é feia, é velha, é isso. Essa é a refinaria do futuro, da virada. E essa refinaria olha para o futuro. E sabe o que vai ter aqui? Energia líquida. Isso aqui não faz combustível fóssil. Isso aqui faz energia líquida. Hoje, o mais acessível para a população, o que menos dá trabalho e custa caro para a população consumir, ainda é o hidrocarboneto, ainda é o derivado de petróleo, ainda é o derivado de gás. Mas essa refinaria vai produzir hidrogênio, ela vai produzir e-metanol, combustível do futuro dos navios. Nós vamos ter uma unidade aqui, o diretor Tomasquim já está trabalhando com isso. Essa refinaria vai, como eu disse, produzir diesel renovável a 100%. 100% de origem vegetal. Não é com uma planta pequena, é com uma refinaria de 260 mil barris dia. Uma máquina maravilhosa, que vocês operam e que os filhos e netos de vocês vão continuar operando. E não vai ser uma lata velha do fim do petróleo. É uma refinaria do futuro. Por fim, presidente, falar um pouquinho do programa Autonomia e Renda. Ele vai crescer e muito rápido, porque ele vai abarcar todas as iniciativas de capacitação da Petrobras em termos de responsabilidade social. Então, esses números vão crescer muito. Esse início, nós quisemos, de fato, trazer um número bastante significativo, próximo de 20 mil vagas, imediatamente abertas. 7.200 ou mais, 7.205, para ser exato, no estado de Pernambuco, por causa da obra da RENEST. E isso é uma parceria com o Senai, é uma parceria com o SESI, é uma parceria com os nossos institutos federais de educação. Para terminar, dizer que, e salientar, diretora Clarice, o aspecto de atentar à vulnerabilidade social e à inclusão, inclusive, estava dizendo ao presidente, admitindo e reservando cotas para refugiados nesse programa de capacitação. Enfim, eu quero encerrar, gente, dizendo que é muito emocionante, presidente, e eu quero lhe agradecer publicamente, se não fiz antes, por esse trabalho que o senhor me dedicou aqui. É muito gratificante. Gente, é muito bom trabalhar com vocês. É muito bom liderar a Petrobras. É muito bom voltar para a Petrobras. Então, além de agradecer ao presidente, eu quero dizer que a sua liderança e esse modelo, essa referência de superação, é o que vai nos levar a construir um futuro da Petrobras, que é o futuro de mais 120, 170 anos. Fácil! Porque a força da Petrobras está na gente, está nas nossas mentes, nos nossos corpos, está na nossa inteligência, está na nossa força de trabalho. E a energia nossa é o Brasil. O nosso lema é: o Brasil é a nossa energia. A Petrobras fica em Pernambuco, a Petrobras fica no Nordeste, a Petrobras é do Brasil. Muito obrigado, pessoal. Obrigado ao presidente Lula. Valeu! Pronuncia-se neste momento o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Meu muito boa tarde a todos e a todas. Realmente quero começar cumprimentando o presidente Lula, pedir licença à governadora Raquel Lira e a todas as autoridades aqui presentes,
mas quero inicialmente cumprimentar a todos os trabalhadores, sindicatos e sindicatas, entidades, na pessoa de Tarsila. E a sua palavra, Tarsila, tenha certeza que é um depoimento que enche o coração de todos os pernambucanos, o coração da esperança. E o presidente Lula está trazendo para Pernambuco não apenas o Trem 2, não apenas a ampliação da refinaria, mas o presidente Lula mais uma vez volta a Pernambuco para resgatar a esperança no coração do povo de Pernambuco. E é importante, presidente, eu estava lhe observando como o senhor está emocionado nesse momento. E a última vez que o senhor esteve em Pernambuco, aqui em Suape, o senhor estava ao lado de um amigo que a vida lhe deu, que é o ex-governador Eduardo Campos. Nós não conseguimos voltar, João, a Suape sem lembrar da memória do ex-governador Eduardo Campos, que foi tão importante para Pernambuco, para o Nordeste e para o Brasil. E o presidente Lula vinha contando no avião como ele tem uma identidade com o estado de Pernambuco e como ele tem apreço não pelas obras de infraestrutura apenas, mas sobretudo, governadora Raquel, como ele tem o apreço de poder trabalhar pelo desenvolvimento econômico, mas sobretudo pela geração de emprego e renda. O presidente Lula sempre diz que é um defensor dos programas sociais, mas o maior programa social do Brasil, como tão bem ele diz, é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e traz felicidade para as pessoas. E eu estava conversando com a governadora Raquel, conversando com Jean Paul, conversando com o presidente de Suape. Pasmem, presidente Lula, o governo anterior do ex-presidente passou 4 anos sem destinar R$1 para a Suape e para valorizar aqui a refinaria. E hoje a gente está vendo, pela força dos trabalhadores, das trabalhadoras, que sempre acreditaram na nossa refinaria, o Trem 2 sendo lançado. Investimentos de quase 8 bilhões de reais, que vão gerar mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, que serão fundamentais para o desenvolvimento de Pernambuco e do nosso Nordeste. E além disso, presidente, em breve, ao lado do governo do Estado, o senhor está trazendo ao lado da bancada de deputados federais, e em nome de Maria Reis quero cumprimentar a todos os amigos da bancada de deputado federal, 2 investimentos importantes, presidente Lula. Primeiro é o nossa dragagem, que vai ampliar o calado de 14 para 16 metros, investimentos de 200 milhões de reais para ampliar a competitividade do nosso porto. Além disso, a requalificação do Mole 4, investimentos de mais 164 milhões de reais. Além disso, investimentos como o da APM, da Maersk, que o presidente Lula em breve estará aqui para lançar a pedra fundamental. Investimentos de quase 1,6 bilhões de reais que vão gerar mais 1.200 empregos. E a vinda hoje do presidente Lula está trazendo quase 10 bilhões de investimentos para Pernambuco. Hoje, com a ampliação do Trem 2, com essa obra estratégica para o Nordeste brasileiro. Mas, além disso, uma obra importante para a região metropolitana,
que é a Escola de Sargentos, investimento de mais 2 bilhões de reais. E eu digo sempre, presidente Lula, e eu digo sempre, eu quero cumprimentar a todos que sempre acreditaram no senhor, no nosso ex-deputado federal, Fernando Ferro, que é uma referência de luta aqui no Estado em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu digo sempre, presidente, que não é apenas o Lula do PT, mas é o Lula do Bolsa Família, é o Lula do ProUni, é o Lula do Pronatec, é o Lula do Minha Casa Minha Vida, que vai fazer mais de 6 mil casas novas em Pernambuco nesses próximos 2 anos. E em breve, grandes obras sairão do papel, a exemplo da Transnordestina, que até 30 de setembro o presidente Lula estará dando a ordem de serviço do trecho Salgueiro-Suape, fundamental para o escoamento da produção. A duplicação da BR-423, a duplicação da BR-232, o término da BR-104, investimentos em barragem, o arco metropolitano e todos esses investimentos, presidente Lula, vão fazer com que os sonhos do pernambucanos voltem a estar na ordem do dia. O senhor está vindo aqui, presidente, meu amigo Jean Paul, um apaixonado pela Petrobras. O senhor está vindo aqui não só para esse momento, mas o senhor está vindo aqui, tenha certeza disso, para voltar a trazer vida e levar vida e esperança nos sonhos de todos nós pernambucanos. Presidente Lula, que Deus lhe abençoe, obrigado por tudo, e cada vez mais que lhe conheço, eu aprendo a acreditar ainda mais no Brasil. O senhor poderia estar viajando o mundo, eu vi lá na Arábia Saudita, os árabes tudo lá lhe admirando, tirando foto, querendo estar com o senhor, e o senhor com os árabes lá falando em petróleo, e ele batia na mesa e dizia: olha, vocês têm esse petróleo todo, mas vocês não têm a Petrobras, que é o coração do Brasil. Parabéns! Fará uso da palavra agora a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Oi, gente, boa tarde. Quero iniciar minhas palavras contando uma história que quem está aqui no palanque já ouviu umas 3 vezes, mas eu quero dizer para o senhor. Um final de semana desse, vim com meus meninos para a praia aqui, com o João e Nando, e com minha mania de conversar com todo mundo, a gente foi comprar um picolé e fui conversar com o menino que vendia picolé. O nome dele é Adriano, gravei na minha mente. E Adriano, eu perguntei para ele onde é que ele morava, ele disse que morava no Cabo de Santo Agostinho, que deixava o carrinho de picolé dele em Nossa Senhora do Ó, e que todo dia aí vinha para a praia para poder ganhar a vida. E eu perguntei qual era o sonho dele. Ele disse: eu trabalhava na refinaria Abreu e Lima. O meu sonho é poder voltar para lá. Então, ver esse sonho de Adriano e de milhares de pernambucanos que viram um tempo áureo no passado recente, cerca de 10, 15 anos atrás, essa região com efervescência muito grande, em razão da construção da refinaria, do estaleiro Atlântico Sul, e como muito bem a prefeita colocou, ver também a decadência desses empregos em razão de tudo que aconteceu no nosso estado, no nosso Brasil, nos coloca de maneira muito clara nesse dia de hoje que estamos verdadeiramente vivendo um tempo de mudança. E Pernambuco lhe é muito grato por isso, senhor presidente Lula, a quem cumprimento e agradeço mais uma vez a vinda ao estado de Pernambuco. É importante olhar para esse palco aqui, para poder ter muito em mente de que não é fácil fazer política, mas quando a gente se junta, a gente é capaz de superar os desafios que estão postos à nossa frente. Por isso,
Eu quero cumprimentar e agradecer também, além do presidente Lula, ao presidente da Petrobras, Jean Prats. Agradecer ao ministro Silvio Costa Filho, com quem estamos fazendo boas parcerias. Acabamos de assinar recentemente essa obra de dragagem de 205 milhões de reais, 103 meus, 102 do governo federal. Consegui ganhar 2 milhões só na assinatura da ordem de serviço. Se quiser colocar mais, está muito à disposição, viu, Silvio? A gente agradece. Essa obra vai permitir que navios com maior capacidade de carga possam chegar aqui ao nosso estado e a gente, de fato, entrar na rota internacional, permitindo que Pernambuco não seja passagem. Por tudo, é muito bom ser campeão de cabotagem, mas a gente quer ser campeão mesmo de navios grandes chegando aqui, importando e exportando petróleo, carro, trazendo coisas de fora para cá. É isso que a gente quer ver para o nosso estado. Meu caro amigo ministro André de Paula, uma satisfação poder estar aqui com você, que tem ajudado muito o nosso estado. A cara ministra Luciana Santos, com quem tive a oportunidade também de ser secretária de Estado junto com ela, ainda no governo Eduardo Campos. Estive muito aqui durante o auge dos trabalhos que estavam sendo feitos para tratar justamente, como secretária de Criança e Juventude, dos impactos das pessoas com mais situação de vulnerabilidade social na proteção dessas crianças e desses jovens. A gente precisa reforçar esse trabalho aqui. Quero cumprimentar a senadora Tereza Leitão, com quem eu tive a honra de ser deputada estadual junto com ela, e hoje ela está ajudando Pernambuco no Senado. Cumprimentar todos os deputados federais aqui presentes, em nome de toda a bancada de Pernambuco, Pedro Campos, Clodoaldo Magalhães, Lula da Fonte, Maria Reis, Renildo Calheiros, Carlos Veras, Valdemar Oliveira. Essa bancada trabalhou de maneira muito firme para garantir, junto ao governo federal, ao presidente Lula e ao Congresso Nacional, a manutenção, por exemplo, dos benefícios fiscais da Fiat. E aqui, presidente, eu sei que foi uma decisão política sua de trabalhar por essa renovação e a garantia de investimentos, novo ciclo de investimentos da Stellantis em Pernambuco, em Goiânia, mais de 1 bilhão de dólares de investimento. São quase 10 bilhões de reais no próximo ciclo de investimento, gerando emprego e renda. E da mesma forma que eu vejo alguém que levantou uma camisa falando que o filho do cortador de cana é petroleiro, ele também é trabalhador da Jeep e vai poder ter mais oportunidades aqui no nosso estado. Cumprimentar, em nome de todos os prefeitos e prefeitas, a prefeita Célia Salles e o prefeito João Campos. Cumprimentar Márcia Conrado, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, o deputado estadual Doriel Barros, João Paulo Costa, eu acho que é isso, Guilherme Cavalcante e Túlio Vilaça, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e da Casa Civil. Agradecer pela resistência, pela perseverança, pela força. A gente venceu 2023 e chega em 2024 com o pé no acelerador. Cumprimentar o secretário executivo do Ministério da Previdência, Volney Queiroz, o presidente da Transperte, Sérgio Bate, o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, Edilásio, o superintendente da Codevasf, Márcio Guiô, nosso presidente de SUAP, David Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, José Sinésio, coordenador do Sindipetro, Renata, representante da Força de Trabalho da Petrobras, a diretora Clarice, de maneira especial, em seu nome, diretora Clarice, poder cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, trabalhadoras e também poder saudar de maneira muito carinhosa os trabalhadores daqui. Eu sou servidora pública há mais de 25 anos. Passei por um bocado de etapas nessa caminhada, desde trabalhar no Banco do Nordeste, na Polícia Federal, na Procuradoria do Estado. E há 15 anos, o povo de Pernambuco tem me dado a honra de poder representá-los com mandatos no Legislativo, na Prefeitura de minha cidade de Caruaru e agora como governadora do nosso estado. Tive a oportunidade de viver muitos tempos diferentes durante essa trajetória. E quando disputei o governo de Pernambuco, meu querido prefeito Queco, eu sempre dizia que na primeira semana de janeiro de 2023, eu iria a Brasília para pedir ajuda ao governo federal. No dia 9 de janeiro do ano passado, o presidente Lula nos convocou a todos os governadores para estarmos lá junto com eles, no ato de manifestação a favor da democracia e das instituições democráticas, dos poderes do nosso Estado brasileiro. Um ano depois,
a gente esteve junto no dia 8 de janeiro, nessa mesma celebração, de um ato de reflexão sobre tudo que temos que fazer para fazer o nosso país crescer de maneira democrática, respeitando as nossas instituições. E com isso, com a viagem do dia 8, eu completei 29 idas a Brasília num período de 13 meses. E eu quero aqui fazer um registro, que eu tenho feito em cada cantinho de Pernambuco que eu tenho ido, em cada entrevista que eu dou, da solidariedade do presidente Lula, do governo federal, ao povo de Pernambuco, para trabalhar de maneira incansável, para que a gente pudesse retomar nossa capacidade de investimento e devolver Pernambuco ao seu lugar de liderança do Nordeste brasileiro. Tenho tido uma relação muito próxima dos governadores do Nordeste, mas a gente está habituado, meu querido senador Jean, do Rio Grande do Norte, minha saudação à minha querida governadora Fátima, mas o lugar de Pernambuco é no topo da liderança desse Nordeste, e não por acaso a gente tem um presidente da República que é daqui. E a sorte disso também, o ministro Silvio enumerou aqui muitas ações que a gente está fazendo junto. Isso só demonstra que as pessoas que pensam eventualmente, ou estão em partidos diferentes, pensam de maneira diferente, ocupam cargos diferentes, têm que ter a plena compreensão de que ninguém faz nada sozinho. E de que nada vence a força da teimosia para alguns, da persistência para outros, a força do trabalho. Incansavelmente, a gente tem trabalhado diuturnamente, acordando todo dia bem cedo como vocês, indo dormir bem tarde, para buscar fazer a nossa parte, para que a gente possa ter mais saúde em Pernambuco, mais educação, mais oportunidade de emprego e renda, estradas mais seguras, e um estado onde a gente possa criar os nossos filhos com tranquilidade. A gente não quer ver o nosso povo saindo daqui para ir para qualquer lugar do Brasil para poder buscar ser feliz. O nosso desafio é fazer com que os pernambucanos de nascença, ou aqueles que adotaram o nosso estado, que abraça a todos que vêm para cá, para sonhar o sonho da sua vida e aqui constituir e criar a sua família, é permitir que as pessoas possam ter a capacidade de sonhar e esperança de que o que a gente tem para construir no futuro é muito melhor do que o tempo que passou. E eu tenho certeza que nesse dia 18 de janeiro de 2024, muitas coisas boas se anunciam para o nosso estado. O investimento colocado aqui, a geração de 30 mil vagas de emprego, 10 mil diretos, 20 mil indiretos, e aqueles que a gente nem consegue contabilizar pela massa salarial que vai estar rodando aqui, pela volta do comércio funcionando, os cursos que estão colocados aqui, cursos técnicos, o curso que o SUAP vai deixar para cá, e a gente, cada um, podendo fazer a sua parte, dentro de uma estratégia só, é de fazer cada parte do nosso estado, cada região do nosso estado, poder gerar oportunidade para o nosso povo. O Porto de Suape completou o ano passado 45 anos de existência. E a gente completou os 45 anos de existência anunciando muitas coisas boas, seja da renovação de benefícios, e indústrias como a PepsiCo, que já está triplicando a sua planta aqui, e tantas outras fábricas que estão colocando aqui, os investimentos da Maersk, os investimentos que vão vir a partir dessa indústria colocada aqui, da retomada da indústria naval, que o presidente Lula falava sobre ela quando a gente estava vindo para cá, e a gente poder sonhar com o Brasil, com Pernambuco, que é um país, podendo ter suas conexões colocadas. Quando a gente fala da retomada, que o senhor decidiu, da obra da Transnordestina, fala da integração lá de Eliseu Martins, no Piauí, com o Porto de Pecém, no Ceará, e aqui com o Porto de Suape. Nesse momento, a gente tem um grupo de trabalho que está semanalmente dialogando com o Ministério dos Transportes para poder fazer a retomada dessa obra, com o compromisso de até junho do ano que vem, a gente possa lançar o edital e, se Deus permitir, no segundo semestre, a gente poder ter obra dessa retomada. Tem 450 milhões de reais no orçamento do governo federal para essa retomada. A obra custa 5 bilhões de reais. Mas não tem dúvida nenhuma de que, como uma obra como essa começa, ela não vai parar mais. Porque o que o povo precisa, todos, dos empresários que podem investir aqui, a partir de parcerias público-privadas, da própria política, de destinar todo o recurso possível para cá, é ter o primeiro passo.
O passo aqui hoje está dado numa fábrica moderna, numa indústria moderna, que vai passar por transição energética no futuro, vai poder cumprir o seu papel de poder esticar o que produz hoje, ainda no primeiro trem, com a S-Inox, com a licença ambiental já concedida, poder trabalhar os gases que são emitidos para cá, para ter menos poluentes atingindo a nossa população, até o segundo trem da refinaria, que vai gerar os empregos diretos e vai gerar também uma capacidade de arrecadação muito maior para esses municípios e para o estado de Pernambuco. Presidente, os desafios que estão postos pela frente não são pequenos, mas é muito importante e muito bonito a gente ver esse reencontro do passado de Pernambuco com o seu futuro. Isso se dá na estrada lá de Garanhuns, isso se dá na duplicação da planta da Jeep, isso se dá na duplicação da planta daqui, isso vai se dar no arco metropolitano, cuja ordem de serviço, cujo edital a gente ainda lança no primeiro semestre desse ano, na requalificação da PS 60, que a gente vai fazer já já também, em obras e investimentos que vão dar mais condição de vida e dignidade para a população do nosso estado. A gente começa esse ano de agora com quase 4 bilhões de reais para investimento em infraestrutura, saúde, educação e segurança em Pernambuco. Quando a gente soma o dinheiro da educação, vem mais 3 bilhões de reais. E para quem está doido para estudar no IFPE, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, a gente também, se Deus permitir, já está lançando a licitação para poder fazer a obra e tapar aquele buraco, para que o Instituto possa ser utilizado em sua plenitude, os cursos de engenharia da Federal Rural também possam ser utilizados em sua plenitude e o filho do cortador de cana possa trabalhar aqui no Porto de Suape, sonhar com um futuro ainda muito melhor para poder criar os seus filhos no estado que tenha qualidade de vida e que gere, sobretudo, é o que a gente sonha, felicidade no coração da nossa gente. Muito obrigada a todos, obrigada, presidente Lula, que Deus nos abençoe sempre na caminhada. Valeu, gente. Reforçando a importância desses investimentos no âmbito do novo PAC, em termos de oportunidades de emprego e desenvolvimento, exibiremos a seguir um vídeo da Secretaria de Comunicação da Presidência da República sobre a retomada das obras da RNEST. A RNEST é uma refinaria que ela tem uma característica diferente de outras refinarias. É uma refinaria que, para todo o petróleo que ela recebe, ela tem a capacidade de transformar 70% desse petróleo em diesel.
comecei aqui no ano de 2011, no início da refinaria. A perspectiva depois quando a refinaria chegou aqui para Pernambuco, para a região, foi muito boa, né? Crescimento profissional. Gerou muito emprego, mudou a vida completamente das pessoas aqui. Através desse emprego eu consegui pagar minha faculdade de engenharia de produção. Ela tem a exploração do petróleo, representa sim riqueza, mas ela tem esse compromisso social, de justiça social, né? De melhorar a vida do local e do país todo, porque ela impulsiona a economia do país, né? E no ano de 2015, né, teve uma parada aqui de investimentos. Colegas meus, até eu mesma, fui trabalhar no comércio, porque não tinha nada, né, na nossa área. Aconteceu o que vinha acontecendo no passado, há muitos anos atrás, que as pessoas do Nordeste tinham que sair do Nordeste para tentar a vida em outros estados, infelizmente. A nossa expectativa com a retomada das obras é que a gente tenha uma geração de 10 mil empregos diretos e 30 mil empregos diretos e indiretos nas obras do Trem 2. O estímulo do governo é que faz a região desenvolver, né? Volta a esperança, a gente vê isso no olhar das pessoas, né? E vai voltar a ter a oportunidade de trabalho, de melhorar a vida, de melhorar a família. A história da Petrobras, ela se confunde com a história do desenvolvimento da indústria do país. Em todos os lugares onde a Petrobras opera, onde ela tem suas instalações, onde ela aplica seus recursos, suas obras, sem dúvida, são locais onde ela promove o desenvolvimento. E eu não tenho dúvida que essa obra vai contribuir muito para o estado de Pernambuco e para o país. Neste momento, o presidente da República, acompanhado da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, e do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, fará o descerramento da placa comemorativa da retomada dos investimentos na RENEST. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas companheiras e queridos companheiros, meu querido companheiro Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, nossa querida governadora Raquel Lira, governadora do estado de Pernambuco, também o nosso querido prefeito de Recife, nosso companheiro João Campos, companheiros deputados federais aqui presentes, companheiras deputadas aqui presentes, companheiros funcionários da Petrobras, diretor da Petrobras, companheiros deputados estaduais, companheiros e companheiras vereadores, trabalhadores e trabalhadoras. A nominata é muito grande e eu vou dispensar um pouco a nominata e falar, cumprimentando todos os políticos, falar o nome da nossa querida Tereza Leitão, nossa senadora, e em nome dela eu cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Eu não vou ler discurso. O pessoal que trabalha comigo às vezes fica preocupado, porque eu passo a semana inteira pedindo discurso
E quando eu chego na hora de ler o discurso, me dá vontade de falar, e eu não me sentirei bem falar olhando para o papel, ao invés de falar olhando para a cara de vocês. Esse dia, ele é muito importante. Ele é muito importante para o Brasil, ele é muito importante para a Petrobras, ele é muito importante para Pernambuco, ele é muito importante para o povo trabalhador brasileiro, ele é muito importante pessoalmente para mim. Essa história de fazer essa refinaria aqui é uma história que talvez pouca gente conheça. A primeira vez que eu discuti essa refinaria aqui, o Eduardo Campos não era governador de Pernambuco. Era governador o Jabas Vasconcelos. E eu tinha uma reunião com o Jabas Vasconcelos e ele me falou então da refinaria. E ele me falou o seguinte: o país ou a empresa que quiser funcionar ou financiar, eu aceito. Ou quiser fazer parceria. O Tasso Gereissati, na época, também queria no Ceará, e ele me levou para jantar comigo uma vez no Itamaraty, o diretor da grande empresa de petróleo da Arábia Saudita. E eu só dizia o seguinte: quem colocar dinheiro vai ganhar. Não era licitação, não, era quem colocasse dinheiro ia ganhar a parceria. Acontece que depois que eu tive a conversa com o Chaves, com o Jabas Vasconcelos, o Chaves veio para o encontro comigo para discutir política industrial em Pernambuco, parceria. E na conversa com o Chaves eu disse para ele se ele não tinha interesse em construir uma parceria conosco para construir uma refinaria em Pernambuco. O Chaves, se vocês não conheceram, era uma das pessoas mais entusiastas do mundo que eu conhecia. Ele nunca dizia não, tudo para ele era assim, mesmo que no dia seguinte ele não fizesse o que ele comprometeu. Bem, e por que eu queria fazer uma parceria com a Venezuela? Era porque o Brasil tinha um superávit comercial com a Venezuela de quase 4 bilhões de dólares. E relação comercial entre os dois países é bom quando você vende, mas você tem que comprar. É como se fosse uma avenida de duas mãos. Você compra e você vende, e você tem um comércio equilibrado. Você não tem uma diferença de prejuízo para um país todo ano, como a Venezuela tinha com o Brasil. E como a Venezuela não oferecia nada para a gente comprar, eu então tive a ideia de que, por exemplo, a Venezuela é detentora, possivelmente, da maior quantidade de petróleo, dos países do mundo inteiro. Eu falei, então, nós vamos comprar petróleo seu para poder fazer a refinaria. Fizemos o acordo. Acontece que a Petrobras e a PDVSA eram duas noivas bonitas, muito grandes, e nunca concordaram com a nossa ideia. Chegou um dia numa reunião que eu e o Chaves, com o Gabriele e com o presidente da PDVSA, a gente ameaçou mandar os dois embora. Nós vamos mandar embora porque a gente decide e vocês não cumprem. E não cumprem porque cada um tinha que defender os interesses da sua empresa, os interesses da sua diretoria e os interesses do país. O dado concreto é que quando o Chaves concordou, a gente resolveu começar essa refinaria. Mas nunca o Chaves colocou um centavo aqui. Chegou um dia, João Paulo, que eu, conversando com o Zé Sérgio Gabriel, eu fiz: Zé Sérgio, a gente não vai esperar o Chaves. Vamos fazer a nossa refinaria. E a Venezuela, ela tem um petróleo, para quem conhece, 8 API. É um petróleo muito pesado. É um petróleo muito pesado. E para fazer a refinaria com a Venezuela, a gente tinha que fazer quase que 2 refinarias, porque a gente tinha que fazer a nossa e tinha que fazer um reparador para preparar o petróleo dele para entrar na nossa. Então, nós terminamos fazendo sozinho
a nossa refinaria. E eu posso dizer, graças a Deus, a gente está fazendo ela sozinha, porque a gente vai fazer com os nossos erros e com os nossos acertos. Bem, eu queria só lembrar vocês que quando eu deixei a presidência da República, eu tive as contas dos meus 8 anos de governo aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas e aprovada pelo Congresso Nacional. Somente 5 anos depois, começou o processo de denúncia contra a Petrobras. E, na verdade, não era contra a Petrobras. Porque se você quisesse, de fato, apurar corrupção, você apura. Você apura a corrupção. Se pegar o João Paulo, se o João Paulo roubou, manda ele embora e manda ele para a cadeia. O que não pode punir é a soberania de um país como o Brasil e da sua empresa mais importante, que é a Petrobras. A história ainda vai ser contada, porque você sabe que muitas vezes a história leva anos, décadas e até séculos para a gente saber da verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Essa lei editorial do jornal Estado de São Paulo daquela época, que eles vão dizer que o Brasil não precisava de petróleo. O Brasil tinha que importar, ficava mais barato. Porque, lamentavelmente, este país, que foi descoberto há 524 anos atrás, foi colonizado durante muito tempo, foi o último país a ter independência, o último a acabar com a escravidão, o último a ter voto da mulher, o último, na verdade, a fazer com que a gente tivesse uma universidade. Uma elite com complexo de vira-lata, subordinada aos interesses dos outros e com pouco interesse nesse país. Por isso eu estou orgulhoso de estar aqui. Vocês não têm noção da alegria que eu estou de estar aqui e vestindo essa camisa amarela, com essa abóbora. Esse menino aqui, eu cansei de dizer para o David que eu tinha dó dos camisas laranja da Petrobras, porque quantas vezes companheiros entraram em restaurante para comer e porque estava com essa camisa eram chamados de ladrões. Quantas vezes? E por que isso acontece? Porque toda vez que você quer ganhar uma disputa, você primeiro destrói moralmente a pessoa. Você inventa uma mentira, você conta qualquer cara, sabe? Você inventa qualquer história e você martela aquela mentira até ela se tornar uma verdade na cabeça do povo. E muita gente, como Getúlio Vargas, que governou esse país por 15 anos, de 30 a 45, depois votou em 50, eleito pelo povo, em 53 criou a Petrobras, ele não aguentou os 4 anos de democracia e com a denúncia contra ele, ele se matou. E eu acho que eles imaginavam que poderiam fazer o mesmo comigo. Eu poderia ter voltado a ser presidente da República em 2014. Poderia tranquilamente, e eu tenho certeza que seria eleito. Mas eu achava que era um direito da companheira Dilma Rousseff ter a sua reeleição, se ela quisesse ser candidata. E aí começou o processo de destruição de tudo aquilo que a gente tinha feito no Brasil. De tudo aquilo que a gente tinha feito no Brasil, começou o processo.
Eu nem deveria estar contando essas coisas aqui, porque já se passou muito tempo, o povo já me colocou de volta, as pessoas que me acusaram estão apodrecendo porque sabem que mentiram e sabem que o inferno os aguarda por tanta mentira que eles contaram. Eles sabem. Os pastores que mentiram a meu respeito sabem que não estão falando em nome de uma religião séria ou em nome de Deus, sabem que estão mentindo, e eles sabem que Deus está vendo, eles sabem que Deus sabe. Entretanto, faz parte de um jogo sórdido, de um jogo talvez o pior que eu já fiz. Mas, gente, eu tive 59 capas de revista me chamando de ladrão. Eu tive 13 horas de jornal nacional me chamando de ladrão. Eu tive 680 primeira capa de jornais me chamando de ladrão. Eu poderia ter entrado numa sala, ter dado um tiro na cabeça, escrever uma carta e falar, acabou. Mas eu aprendi com a minha mãe que dignidade a gente não compra em shopping, a gente não compra em free shop. Dignidade a gente adquire no berço, com a educação que a gente recebe. E eu fui educado por uma mulher que nasceu aqui em Caetés, morreu em São Paulo analfabeta, e quando ela morreu eu estava preso. Estava preso por causa da greve de 80. E na época, que era uma ditadura, tinha um delegado melhor do que alguns juízes agora, que não me deixaram eu ir na morte do meu irmão. Na época, me soltaram da cadeia com 2 delegados acompanhando para ir para o enterro da minha mãe. E eu ficava imaginando o que eu deveria fazer. A minha mãe dizia, meu filho, só tem uma coisa que você não pode fazer, é baixar a cabeça. Não baixa a cabeça nunca, porque se você baixar a cabeça, os caras colocam uma cangaia no teu pescoço e nunca mais você consegue levantar a cabeça. Essa história é importante contar para vocês, porque já houve 2 burrices feitas com relação a mim. Em 80, eu tinha uma greve que estava acabando. A greve já estava com 17 dias lá nos metalúrgicos do ABC. Estava totalmente paralisada. E aí os militares que governavam o Brasil naquela época acharam que me prendendo acabaria com a greve. O que aconteceu? A greve que estava só com 41 dias, durou 41 dias. E muitas vezes, advogado foi na cadeia, Dom Paulo Evaristo Arne foi na cadeia, advogados, Antônio Vilela foi na cadeia me visitar e falava, Lula, para com essa greve para você sair da cadeia, para com a greve. Eu dizia, não paro com a greve. Só paro com a greve se eles atenderem a pauta de reivindicação que foi aprovada em Assembleia. Senão, para que eu sou dirigente sindical? Bem, depois de 41 dias, eles me liberaram. E aí depois, a greve já tinha acabado, porque eles prometeram mandar trabalhador embora sem direito e sem justa causa, com 30 dias de greve. E agora aconteceu a mesma coisa. Eles me prenderam, achando que vamos prender esse bundão aí, ele vai fazer que nem os outros, ele vai chorar na cadeia, ele vai pedir água, ele vai pedir, sabe, para ir para casa, ele vai dizer que tem filho. Eles se esqueceram que a minha mulher morreu por causa deles. Eles se esqueceram. Mas eu estava muito tranquilo. E chegaram para mim e fizeram uma proposta de acordo. Ô Lula, se você aceitar, a gente tira você daqui. Você vai para casa com uma tornozeleira e você fica livre. E eu falei, 2 coisas você tem que aprender. Eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Segunda coisa, eu não sou pombo correio e a minha canela não aceita tornozeleira. E a terceira coisa é que a minha casa não é prisão.
Então é o seguinte, quem me prendeu, arque com as consequências que um dia vai ter que rever a posição. E a posição foi revista. E eu estou aqui. O único brasileiro eleito presidente da República, 3 mandatos. E nós estamos apenas recomeçando. O ano passado, nosso primeiro ano de mandato, foi um ano de recuperação das coisas. Sabe quando você chega no seu roçado, está cheio de carrapicho, está cheio de cupim, e você precisa retirar tudo aquilo, você precisa fazer o manejo da terra, você tem que arar, né, Zé Maria? Você tem que arar essa terra, você tem que adubar essa terra. Depois que você aduba, você pega e joga a semente. Depois da semente, você joga a terra por cima. Aí começa a jogar água, porque Deus também ajuda a gente. E aí, 3 meses, 6 meses, 4 meses, dependendo da cultura que você plantar, você está colhendo as coisas. Então, o primeiro ano foi um ano de limpar o terreno e de plantar coisa nova. Este ano é o ano da colheita. E a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo é a cooperação da RENEST. É preciso saber quanto dinheiro esse país perdeu nesses 10 anos de atraso dessa empresa. Quanto salário deixou de ser pago? Quantas pessoas de ter benefício nesse país? Quanto que esse país perdeu na sua competitividade internacional? Até chegar ao ponto da gente eleger um psicopata para ser presidente desse país da República. Alguém que vive da mentira, alguém que vive da maldade, alguém que vive de ofender os outros. E é fácil, porque para ele todo mundo aqui é ladrão, para ele todo mundo aqui é comunista, para ele todo mundo aqui defende aborto, para ele todo mundo aqui faz isso e faz aquilo, como se ele e os seus filhos fossem exemplo de família nesse país. Então, eu quero que vocês saibam que eu estou agora aqui na reinauguração da parte 2 dessa refinaria. Vocês não se esqueçam do que disse o Jean Paul. Essa refinaria, quando ela estiver funcionando totalmente, ela vai faturar 100 bilhões de dólares por ano. 100. Eu acho que o João Campos ficou triste porque a prefeita de Pojuca vai ganhar muito dinheiro, o governo do estado vai ganhar dinheiro, mas o João tem que saber que Recife, como é a capital, é a cidade mais importante, o povo ganha dinheiro aqui e vai gastar lá, vai para o cinema lá. E eu quero dizer para vocês, eu ainda vou vir aqui dar início à construção de navios no estaleiro Atlântico Sul. Vou em Porto Alegre junto com o Jean Paul, acho que o mês que vem, porque também nós vamos recuperar o estaleiro. Porque esse país é muito grande, esse país não pode ficar subordinado à pequenez de umas pessoas que agora, Jean Paul, estão brigando para que a gente faça desoneração das horas extras, da folha de salário. Vamos deixar de pagar imposto na folha de salário. Por acaso os empresários que fazem essa proposta estão oferecendo para nós uma contrapartida? Eles querem que a gente desonere a folha de pagamento? Por que eles não garantem estabilidade para os trabalhadores durante todo o período que está?
garante? Por que não garante uma parte do que vai lucrar com a desoneração, distribuir em forma de salário para os trabalhadores? Não, só eles querem, só eles desejam. E esse país tem que mudar, precisa mudar. Senão a gente vai continuar mais uma vez no século XXI sendo um país que teve chance de crescer e não cresceu, que o povo teve chance de melhorar e não melhorou. Será que esse país teve que esperar 470 anos para o analfabeto metalúrgico vencer o presidente que mais fez universidade nesse país, que mais fez institutos federais nesse país, que mais fez escolas técnicas nesse país? Será que essa gente não tem vergonha na cara, com tanto estudo, não sabe como tratar o povo, não sabe como respeitar o povo, não sabe o sofrimento das pessoas? Como é que a gente vai construir uma nação grande com tanta gente perambulando pela rua, com tanta gente pedindo esmola, com a juventude sem perspectiva de vida? Nós agora aprovamos essa semana uma poupança de R$200 por mês para o ensino médio. Todo adolescente que estiver fazendo o ensino médio, ele vai ter uma poupança de R$200 por mês. Durante os 3 anos, ele pode acumular R$9.000. Ele pode até tirar um pedacinho, mas ele só vai tirar o total quando ele terminar o curso técnico. E o curso técnico tem que ser profissionalizante para que as pessoas tenham uma profissão. Vocês sabem o que é sair procurando emprego e a pessoa pergunta: o que você sabe fazer? Nada. Você tem experiência? Não. O que você está fazendo? Tudo um pouco. Quem fala que sabe um tudo um pouco não sabe nada. É que nem jogador de bola. Quando a gente está na várzea, que a gente pergunta para o cara: você sabe jogar em que posição? Em todas. É mentira. Não sabe jogar em nenhuma. Não sabe jogar em nenhuma. Isso é que nem escolher presidente da República. É escolher um cara que tem compromisso com esse país. E eu logo na posse da Raquel, eu vim a Pernambuco e eu falei para Raquel, não se importe porque você não é do meu partido e nem porque você não esteve na minha base na campanha. Não se importe. A minha relação com você será a relação de um presidente da República do Brasil com uma governadora do Estado. E além de respeitar a sua vitória, eu respeito o desejo do povo de Pernambuco que escolheu você para ser governador. Que você não vai ter problema durante a gestão. Certeza que ela tem orgulho. Seria bom que ela governasse na época do Bolsonaro. Seria bom. Pergunte para qualquer governador da Bahia. Pergunte para qualquer governador da Bahia, do Nordeste, qual foi o inferno deles. Era o inferno. Era como se fosse o capeta negando pão para pessoas que precisavam, pisando pão. E eu quero dizer para vocês, eu votei. Votei porque vocês quiseram que eu votasse. Votei porque vocês me colocaram aqui. E votei para fazer a gente ter orgulho outra vez. A gente vai votar aumentar o salário mínimo. A gente vai votar aumentar a folha de salário das pessoas. A gente vai votar gerar emprego de qualidade. A gente vai fazer mais 100 institutos federais nesse país e mais universidades. Hoje daqui amanhã eu vou na Bahia. Já fui na Bahia lançar o Instituto Tecnológico Aeroespacial, que é uma coisa extraordinária, um terreno doado pela nossa aeronáutica. Amanhã, depois de participar com a Raquel aqui do ato da Escola de Sargento, eu vou ao Ceará, vou a Fortaleza levar o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é um centro de excelência nesse país, que forma parte dos melhores engenheiros da história desse país. Nós vamos levar para o Ceará. Por que o Ceará? Porque nós queremos premiar o Ceará.
que é o estado que tem a melhor qualidade de ensino fundamental desse país e porque 40% dos jovens que fazem vestibular para ir para o ITA são cearenses. Então nós vamos levar o ITA, mas não vamos parar por aí. Se prepare, porque com essa história de hidrogênio verde, se prepare, porque com essa história de transição energética, de transição ecológica, de transição climática, fique com certeza, não há na face da Terra nenhum país que possa chegar perto da competitividade do Brasil. Nenhum país. E nós, João Paulo, vamos utilizar esse momento histórico da humanidade e vamos dizer o seguinte: esse país não quer ser exportador de hidrogênio verde. Quando você estiver produzindo hidrogênio verde em Pernambuco, quando estiver na Bahia, sabe quem vai comprar? A Petrobras. Porque ela vai ser uma grande consumidora de energia limpa e verde nesse país. A siderúrgica quer produzir aço verde, venha para o Brasil. Quem quer produzir, que é a fábrica limpa, venha para o Brasil. A gente está aberto para receber com o coração de brasileiro, que é o povo mais alegre, mais extraordinário do mundo, mesmo com essa praga solta por aí. Mas a gente sabe. Então, companheiros e companheiras, é o seguinte, eu estava muito emocionado. Eu acho que eu não chorei porque eu chorei antes. Porque eu sei o que vocês passaram. Eu sei. Eu sei o que eu passei. E eu sei o que você passou, David. Eu sei o que o Sindicato dos Petroleiros e a FUP passaram. Eu sei. Veja, e, Jean Paul, uma coisa que você tem que fazer, cara. Uma coisa que você tem que fazer, tente descobrir cada funcionário que foi mandado embora daqui e traga ele de volta para cá. O nosso lema é: ninguém solta a mão de ninguém e ninguém deixa um companheiro para trás. Esse é o lema para a gente poder ter sucesso nesse país. Eu quero terminar não falando de petróleo, eu quero terminar dentro do Brasil. Pode ter certeza, eu tenho mais 3 anos de mandato e vai acontecer muita coisa boa nesse país, muita coisa boa nesse país, pode ficar certo. Eu não votei para fazer o mesmo, eu votei para fazer mais. Eu quero dizer para vocês que eu votei um pouco mais velho, vocês estão percebendo. Naquela apresentação eu estava de cabelo preto, mas eu quero dizer para vocês, eu estou com 78 anos de idade, a energia é de 30 e o tesão político é de 20. Eu estou aqui para fazer essa revolução nesse país. Um abraço, gente, que Deus abençoe vocês. Parabéns, Petrobras, parabéns, Jean Paul, parabéns à diretoria e parabéns, Pernambuco. Está encerrada a cerimônia. Pedimos a todas e a todos que aguardem. Você acompanhou a cerimônia de anúncio da retomada de investimentos na refinaria de Abreu e Lima, em Ipojuca, Pernambuco. A previsão é que a ampliação possa gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos, além de ampliar a capacidade de produção nacional de 13 milhões de litros de diesel S10 por dia. O investimento está previsto no plano estratégico da Petrobras para os próximos 4 anos e também faz parte do novo PAC.